Olá, bem-vindos a um novo vídeo. Hoje, como podem ver pelo título, vou ler para vocês. E este foi um pedido especial por um de vocês também. Então hoje vamos ler a história do Pequeno Príncipe, ou Príncipezinho, dependendo do lado português que vocês veem. De qualquer forma, eu sempre gostei muito dessa história e então esse pedido foi mesmo a jeito, porque, enfim, vamos partilhar algo aqui que nós gostamos. Espero que vocês consigam aproveitar e tendo em conta que a gente já sabe que o vídeo vai ser um vídeo bem comprido, então eu vou logo ao que interessa. Como eu já tinha falado, aqui onde eu moro eu não tenho acesso a livros em português. No entanto, eu tenho o meu Kindle e é o Kindle que hoje vai nos salvar a vida. Enfim, vamos começar então. Quando eu tinha 6 anos, vi uma vez uma imagem magnífica num livro sobre a Floresta Virgem, chamado Histórias Vividas. Representava uma jiboia a engolir um animal selvagem. Eis uma cópia do desenho. Eu vou colocar os desenhos aqui ao lado. Dizia o livro: as jiboias engolem a presa inteira, sem a mastigar. Em seguida, elas não se conseguem mexer e dormem durante os 6 meses da digestão. Então refleti muito sobre as aventuras na selva e, por minha vez, consegui com um lápis de cor fazer o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1. Ele era assim. Eu mostrei a minha obra-prima aos adultos e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Eles responderam-me: por que um chapéu me daria medo? O meu desenho não era de um chapéu, era uma jiboia a digerir um elefante. Então, eu desenhei o interior da jiboia para que os adultos pudessem compreender. Eles precisam sempre de explicações. O meu desenho número 2 era assim. Os adultos aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e para me dedicar de preferência à geografia, à história, à matemática e à gramática. Foi assim que, aos 6 anos, eu abandonei uma magnífica carreira de pintor. Eu fui desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. Os adultos nunca compreendem nada sozinhos e é cansativo para as crianças estar sempre a dar explicações. Eu tive, portanto, que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Eu voei pelo mundo todo e a geografia, na verdade, ajudou-me muito. Eu conseguia distinguir, à primeira vista, a China
do Arizona. Isto é útil se estiveres perdido durante a noite. Por isso, tive ao longo da minha vida muitos contatos com muitas pessoas sérias. Tenho convivido muito com os adultos. Vi-os bem de perto. Isto não melhorou de todo a minha antiga opinião. Quando eu encontrava um adulto que me parecia um pouco lúcido, eu fazia uma experiência utilizando o meu desenho número 1, que sempre guardei. Eu queria saber se o adulto realmente entendia o meu desenho. Mas o adulto respondia-me sempre: é um chapéu. Então, eu não lhe falava nem das jiboias, nem de florestas virgens, nem das estrelas. Eu punha-me ao nível dele. Falava-lhe de bridge, de golfe, de política e de gravatas. E o adulto ficava contente por conhecer um homem tão sensato. E assim eu vivi, só, sem ninguém com quem pudesse realmente falar. Até 6 anos, quando tive uma avaria no deserto do Saara. Alguma coisa se havia estragado no motor. E como não tinha comigo nem um mecânico, nem passageiros, preparei-me para fazer, sozinho, uma difícil reparação. Para mim, era uma questão de vida ou morte. Eu mal tinha água para durar 8 dias. No primeiro dia, eu dormi na areia, a milhares de milhas de qualquer terra habitada. Eu estava mais isolado do que um náufrago numa jangada, perdido no meio do oceano. Portanto, podem imaginar a minha surpresa ao nascer do dia, quando uma vozinha engraçada me acordou. Dizia: por favor, desenha-me uma ovelha. Como? Desenha-me uma ovelha. Pus-me de pé, como se tivesse sido atingido por um raio. Eu esfreguei bem os olhos. Eu olhei e voltei a olhar e vi um menino realmente extraordinário, que me olhava seriamente. Eis o melhor retrato que, mais tarde, consegui fazer dele. Mas o meu desenho, claro, é muito menos encantador do que o modelo. A culpa não é minha. Eu tinha sido desencorajado da carreira do pintor pelos adultos quando tinha 6 anos e não tinha aprendido a desenhar nada, a não ser jiboias fechadas e jiboias abertas. Olhei então esta aparição com os olhos arregalados de espanto. Não se esqueçam de que eu me encontrava a 1000 milhas de qualquer região habitada. Este meu homenzinho não me parecia nem perdido, nem morto de cansaço, nem de fome, nem de sede, nem de medo. Ele não tinha, de modo algum, a aparência de uma criança perdida no meio do deserto, a 1000 milhas de distância de qualquer região habitada. Quando consegui finalmente falar, eu disse-lhe: mas o que fazes aqui? Ele repetiu em seguida, suavemente,
como se de uma coisa muito séria se tratasse. Por favor, desenha-me uma ovelha. Quando o mistério é muito impressionante, não nos atrevemos a desobedecer. Por mais absurdo que isto me parecia, a 1000 milhas de todos os lugares habitados e com a minha vida em perigo, eu tirei do meu bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então de que tinha estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática, e disse ao menino, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Ele respondeu, não importa, desenha-me uma ovelha. Como eu nunca tinha desenhado uma ovelha, eu desenhei um dos 2 desenhos que eu era capaz de fazer, uma jiboia fechada. E eu fiquei estupefacto ao ouvir o menino dizer, não, não, eu não quero um elefante dentro da jiboia. Uma jiboia é muito perigosa e um elefante é muito pesado. No meu sítio tudo é pequeno. Eu preciso de uma ovelha. Desenha-me uma ovelha. Então eu desenhei. Ele olhou atentamente e disse, não, esta está muito doente. Desenha-me outra. E eu desenhei. O meu amigo sorriu gentilmente, com indulgência. Tu sabes, isto não é uma ovelha, mas um carneiro. Tem chifres. Refiz então o desenho novamente. Mas ele foi recusado, como os anteriores. Esta é muito velha. Eu quero uma ovelha que viva muito tempo. Assim, por falta de paciência e como estava apressado para começar a desmontagem do motor do avião, rabisquei este desenho. E exclamei, esta é a caixa. A ovelha que queres está lá dentro. Fiquei muito surpreendido ao ver o rosto do meu pequeno juiz a iluminar-se. É mesmo o que eu queria. Achas que esta ovelha precisa de muita erva para comer? Por quê? Porque o meu sítio é muito pequeno. Certamente será suficiente. Esta ovelha é muito pequenina. Ele inclinou a cabeça sobre o desenho. Não, não é assim tão pequena. Olha, ela adormeceu. E foi assim que conheci o príncipezinho. Demorei muito tempo para entender de onde ele veio. O príncipezinho, que me fazia muitas perguntas, parecia nunca ouvir as minhas. Foram as palavras ditas por acaso que foram, pouco a pouco, revelando tudo. Assim, quando ele viu pela primeira vez o meu avião, eu não vou desenhar, é um desenho demasiado complicado para mim. Perguntou-me, o que é aquela coisa? Não é uma coisa, aquilo voa, é um avião e é meu. E eu estava orgulhoso de dizer-lhe que voava. Então ele gritou, o quê? Tu caíste do céu? Sim, respondi eu, modestamente. Ah, isso é engraçado. E o príncipezinho deu uma bela gargalhada, o que me irritou muito. Gosto que as minhas desgraças sejam levadas a sério. Depois acrescentou, então tu também vens do céu.
De que planeta és? Vislumbrei imediatamente uma luz para esclarecer o mistério da sua presença e interroguei-o bruscamente. Então, tu és do outro planeta? Mas ele não me respondeu. Abanava a cabeça lentamente enquanto olhava para o meu avião. É verdade que, naquela coisa, tu não podes ter vindo de muito longe. E ele caiu num longo devaneio. Então ele tirou o meu carneiro do bolso e mergulhou na contemplação do seu tesouro. Pode imaginar como fiquei intrigado com esta meia confidência sobre os outros planetas. Então eu esforcei-me para saber mais. De onde vens, tu, pequeno companheiro? Onde fica esse teu sítio? Para onde queres levar a minha ovelha? Ele respondeu após um silêncio meditativo. O que vale é que a caixa que me deste ir-lhe-á servir de casa à noite. Claro, e se fores gentil, eu também te darei uma corda para a amarrares durante o dia e uma estaca. A proposta pareceu chocar o príncipezinho. Amarrá-la? Que ideia esquisita! Mas, se não a amarrares, ela pode ir para qualquer lugar e perder-se. E o meu amigo deu novamente uma risada. Mas para onde queres que ela vá? Nem não importa para onde, a andar para a frente. Então o príncipezinho comentou seriamente. Não importa, é tão pequeno o meu sítio. E, talvez com um pouco de melancolia, acrescentou. A andar para a frente não se pode ir muito longe. Agora já sabia uma segunda coisa muito importante. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Isso não me podia espantar muito. Eu sabia que, além dos grandes planetas como a Terra, Júpiter, Marte, Vênus, aos quais foram dados nomes, há centenas de outros que são, às vezes, tão pequenos que até com um telescópio são difíceis de ver. Quando um astrônomo descobre um desses, ele dá-lhe como nome um número. Chama-lhe, por exemplo, asteroide 325. Eu tenho sérios motivos para crer que o planeta de onde vinha o príncipezinho era o asteroide B612. Este asteroide só foi visto uma vez, através do telescópio em 1909, por um astrônomo turco. Ele fez então uma grande demonstração da sua descoberta num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém o levou a sério por causa das roupas que vestia. Os adultos são assim. Felizmente, para a boa reputação do asteroide B612, um ditador turco impôs ao seu povo, sob pena de morte, que se vestissem segundo a moda europeia. O astrônomo refez a sua demonstração em 1920, usando uma roupa muito elegante, e desta vez todos os adultos acreditaram. Só vos contei todos esses detalhes sobre o asteroide B612 por causa dos adultos. Os adultos gostam de números. Quando vocês lhe falam de um novo amigo, eles nunca vos perguntam sobre o essencial.
Eles nunca perguntam qual é o som da sua voz, que brincadeiras prefere. Ele coleciona borboletas. Eles perguntam que idade tem, quantos irmãos tem, quanto pesa, quanto ganha o pai dele. Só assim é que acham que o conhecem. Se disserem aos adultos: vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, com gerânios nas janelas e pombas no telhado. Eles não conseguem imaginar esta casa. É preciso dizer-lhes: vi uma casa que custa 100.000 euros. Então exclamam: que bonita a casa. Portanto, se lhes disserem: a prova de que o príncipezinho existiu é que ele era encantador, ria e queria uma ovelha. Quando alguém quer uma ovelha, é a prova de que se existe. Eles encolhem os ombros e chamam-vos crianças. Mas se lhes disserem: o planeta de onde ele veio é o asteroide B612, então eles ficam convencidos e não fazem mais perguntas. Os adultos são assim. Não vale a pena culpá-los. As crianças têm de ser muito indulgentes com os adultos. Mas é claro, a nós que compreendemos a vida, não nos interessam os números. Eu gostava de ter começado esta história como os contos de fadas. Teria dito: era uma vez um príncipezinho que vivia num planeta pouco maior que ele e precisava de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isto teria tido um ar muito mais verdadeiro. Mas não gosto que o meu livro seja lido superficialmente. Sinto-me muito triste ao contar estas memórias. Já passaram 6 anos desde que o meu amigo se foi embora com a sua ovelha. Se eu tento descrevê-lo aqui, é para não esquecer. É triste esquecer um amigo. Nem todas as pessoas tiveram um amigo. E eu posso ser como os adultos, que apenas se interessam pelos números. Foi por isso mesmo que eu comprei uma caixa de tintas e lápis. É difícil voltar ao desenho na minha idade, quando nunca desenhei nada além de uma jiboia fechada e uma jiboia aberta, quando tinha 6 anos. Vou tentar, é claro, fazer retratos o mais realistas possível, mas eu não tenho a certeza se irei conseguir. Um desenho fica parecido e o próximo já não se parece com nada. Também me engano um pouco no tamanho. Nuns, o príncipezinho fica muito grande, noutros fica muito pequeno. Também já não sei ao certo quais são as cores da roupa dele. Então eu arrisquei aqui e ali, o melhor possível. Enfim, cometi erros em alguns dos detalhes mais importantes, mas peço desculpa por isso. O meu amigo nunca me deu explicações. Talvez achou que eu era como ele. Mas infelizmente eu não consigo ver ovelhas através de caixas. Talvez seja um pouco como as pessoas adultas. Devo ter envelhecido. A cada dia eu aprendia qualquer coisa sobre o planeta, sobre a sua partida, sobre a viagem. Essas coisas vinham muito gentilmente ao acaso das suas reflexões. Assim, no terceiro dia, eu fiquei a saber do drama
dos embondeiros. Desta vez foi novamente graças à ovelha, pois, de repente, o príncipezinho perguntou, como se assaltado por uma séria dúvida: é verdade, não é, que as ovelhas comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, ainda bem. Não percebi porque era tão importante que as ovelhas comessem arbustos. Mas o príncipezinho acrescentou: também comem embondeiros. Disse então ao príncipezinho que os embondeiros não são arbustos, são árvores grandes, como igrejas, e que mesmo que ele levasse consigo uma manada inteira de elefantes, a manada não acabaria com um único embondeiro. A ideia da manada dos elefantes fez o príncipezinho rir. Tinha de pôr todos eles uns em cima dos outros. Mas ele comentou com sabedoria: os embondeiros, antes de ficarem tão grandes, são pequenos. É verdade. Mas por que razão queres que a ovelha coma os embondeiros? Ele respondeu: bem, vejamos. Como se tratasse de uma evidência. Foi preciso um grande esforço mental para compreender por mim mesmo qual era o problema dele. E de fato, no planeta do príncipezinho havia, como em todos os planetas, ervas boas e ervas daninhas, e, consequentemente, sementes boas de plantas boas e sementes daninhas de ervas daninhas. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem no segredo da terra, até que uma delas tem a fantasia de acordar. Então ela estica-se e empurra, primeiramente, um tímido e belo galho inofensivo em direção do sol. Se for um galho de rabanete ou de roseira, pode-se deixá-lo crescer como ele quiser. Mas se for uma erva daninha, deve-se arrancar a planta imediatamente, assim que se a reconhece. Ora, havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho. Eram as sementes de embondeiros. O solo do planeta estava infestado. Ora, se só repararmos num embondeiro quando já estiver grande, não há nada a fazer. Eles cobrem o planeta todo. Eles penetram a Terra com as suas raízes. E se o planeta foi muito pequeno e os embondeiros muitos, eles, com certeza, rebentam com ele. É uma questão de disciplina, disse-me mais tarde o príncipezinho. Quando nós acabamos de arranjar de manhã, devemos cuidadosamente arranjar o planeta. Temos que arrancar regularmente os rebentos de embondeiros, assim que os distinguimos das roseiras, com as quais se assemelham muito quando são muito jovens. É um trabalho muito aborrecido, mas muito fácil. Um dia ele aconselhou-me para eu esforçar o mais que pudesse para fazer um belo desenho que entrasse na cabeça das crianças da Terra. Se um dia viajarem, isto poderá ser-lhes útil. Não há nenhum mal em adiar o trabalho. Mas,
quando se trata de embondeiros, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele negligenciou 3 pequenos arbustos. E, com as indicações do príncipezinho, eu desenhei esse planeta. Eu não gosto nada de assumir o tom de moralista, mas o perigo dos embondeiros é tão pouco conhecido e os riscos que corre quem está perdido num asteroide são tão consideráveis que desta vez faço uma exceção. Eu digo, crianças, cuidado com os embondeiros. Foi para avisar os meus amigos do perigo que eles correm há muito tempo, como eu, sem saber que me esforcei tanto naquele desenho. A lição que ensinei valia a pena. Talvez vocês se irão questionar: por que não há neste livro outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos embondeiros? A resposta é bem simples. Eu tentei, mas não tive sucesso. Quando desenhei os embondeiros, tinha sido inspirado por um sentimento de urgência. Ah, príncipezinho, eu entendi assim, pouco a pouco, a tua pequena vida melancólica. Tu nunca tinhas muito tempo para distrações, exceto para apreciar o pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe no 4º dia de manhã, quando me disseste: eu gosto muito do pôr do sol. Vamos ver um pôr do sol. Mas é preciso esperar. Esperar pelo quê? Esperar até que o sol se ponha. Pareceste surpreso a princípio, mas depois riste de ti mesmo e disseste: eu penso sempre que ainda estou no meu sítio. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, como toda a gente sabe, está a pôr-se na França. Bastava poder ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França fica muito longe. Mas no teu planeta tão pequeno, bastaria moveres a tua cadeira alguns passos e verias o crepúsculo cada vez que desejasses. Um dia eu vi o pôr do sol 44 vezes. E um pouco depois acrescentaste: sabes, quando se está muito triste, gosta-se de ver o pôr do sol. Então, nesse dia das 44 vezes, estavas muito triste. Mas o príncipezinho não me respondeu. No 5º dia, mais uma vez, graças à ovelha, foi-me revelado o segredo da vida do príncipezinho. Ele perguntou-me, secamente, sem rodeios, como se o fruto de um problema há muito meditado em silêncio: se a ovelha come pequenos arbustos, ela também come flores. As ovelhas comem tudo o que encontram, mesmo as flores que têm os espinhos. Sim, mesmo as flores que têm espinhos. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava muito concentrado a tentar desapertar um parafuso muito apertado no meu motor. Estava muito preocupado, porque o defeito começou a parecer-me muito grave e a água potável
que estava a acabar fazia-me temer o pior. Os espinhos, para que servem? O príncipezinho nunca deixava de fazer uma pergunta uma vez que a tivesse feito. Eu estava irritado com o meu parafuso e respondi-lhe qualquer coisa. Os espinhos não servem para nada. É pura maldade por parte das flores. Oh, mas depois de um silêncio disse-me com uma espécie de rancor: eu não acredito em ti. As flores são fracas, ingênuas. Elas protegem-se como podem. Elas acham-se terríveis com os espinhos delas. Eu não respondi. Naquele momento pensei: se este parafuso continuar apertado, vou dar-lhe uma martelada. O príncipezinho ficou novamente perturbado com a minha conclusão. Achas realmente que as flores? Não, e não acho nada. Eu respondi qualquer coisa. Eu preocupo-me com as coisas sérias. Ele olhou-me estupefacto. Com coisas sérias? Ele viu-me com um martelo na mão e os dedos pretos de óleo inclinado sobre um objeto que lhe parecia muito feio. Tu falas como os adultos. Isto deu-me um pouco de vergonha, mas, implacável, ele acrescentou: confundes tudo, tu misturas tudo. Ele estava verdadeiramente irritado, sacudindo ao vento os seus caracóis dourados. Disse: eu conheço um planeta onde há um senhor muito corado. Ele nunca cheirou uma flor, nunca olhou para uma estrela, nunca amou ninguém. Ele nunca fez outra coisa senão contas. E todos os dias repete o mesmo que me disseste: eu sou um homem sério. Eu sou um homem sério. E isso falo em inchar de orgulho. Mas isso não é um homem sério. É um cogumelo. O quê? Um cogumelo? O príncipezinho estava agora pálido de raiva. Há milhões de anos que as flores fazem espinhos. No entanto, as ovelhas comem flores há milhões de anos. E não é sério tentar entender por que é que elas fazem tão mal a si mesmas para fazer espinhos que nunca servem para nada? Não é importante a guerra entre as ovelhas e as flores? Não é mais sério e mais importante do que as contas de um homem gordo e vermelho? E se eu conhecer uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta e que numa única manhã uma ovelha a pode destruir de uma vez, vais dizer-me também que não é importante? Ele corou e continuou: se alguém gosta de uma flor, da qual não existe senão um exemplar entre milhões e milhões de estrelas, é o suficiente para fazê-lo feliz quando olha para ela. Ele pensa: a minha flor está lá, num lugar qualquer. Mas se a ovelha come a flor, para a pessoa é como se de repente todas as estrelas se apagassem. E isso não é importante. Ele não pôde dizer mais nada. Desatou de repente aos soluços. A noite tinha caído
larguei as minhas ferramentas. Eu ignorei o martelo, o parafuso, a sede e a morte. Havia uma certa estrela, num certo planeta, no meu planeta, na Terra, um príncipezinho para consolar. Peguei-o ao colo, embalei-o, disse-lhe: a flor que amas não está em perigo. Eu vou desenhar um assaime para a tua ovelha. Eu vou desenhar uma gaiola para a tua flor. Eu não sabia o que dizer. Eu senti-me de veras estranho. Eu não sabia como chegar até ele. É tão misteriosa a terra das lágrimas. Aprendi rapidamente a conhecer melhor esta flor. Sempre existiram no planeta do príncipezinho flores muito simples, decoradas com uma única fileira de pétalas. Sabiam o seu lugar e nunca incomodavam ninguém. Elas apareciam de manhã no relvado e morriam à noite. Mas havia uma que tinha germinado um dia, de uma semente trazida não se sabe de onde. E o príncipezinho tinha cuidado desde cedo desse pequeno rebento, que era diferente dos outros. Poderia ser um novo tipo de embondeiro, mas o arbusto parou rapidamente de crescer e uma flor começou a nascer. O príncipezinho, que viu surgir um enorme botão, pressentiu que dali saía uma aparição milagrosa. Mas a flor nunca mais desabrochava, mantendo-se dentro da sua casa verde. Ela estava a escolher as suas cores com cuidado. Vestia-se devagar, ajustava as suas pétalas uma a uma. Ela não queria sair toda amarrotada, como as papoilas. Ela não se queria mostrar senão no seu esplendor da beleza. Ah, sim, ela era muito elegante. A sua misteriosa preparação durou dias e dias, até que numa manhã, exatamente ao nascer do sol, ela apareceu. E ela, que se tinha esforçado tanto, disse enquanto bocejava: eu acabei de acordar. Peço desculpa. Ainda estou toda despenteada. O príncipezinho não conseguiu conter a sua admiração. Como és bonita! É verdade, respondeu suavemente a flor. Eu nasci ao mesmo tempo que o sol. Um príncipezinho percebeu logo que ela não era muito modesta, mas ela era tão enternecedora. Acho que é a hora de tomar o pequeno almoço, ela acrescentou em seguida. Terias a bondade de pensar em mim. E o príncipezinho, completamente confuso, procurou um regador com água fresca e serviu a flor. Rapidamente começou a atormentá-lo com a sua vaidade exagerada. Um dia, por exemplo, enquanto falava dos seus 4 espinhos, ela disse ao príncipezinho: os tigres podiam vir com as suas garras, que a mim não me metem medo. Não há tigres no meu planeta, disse o príncipezinho. E, além disso, os tigres não comem ervas. Não sou uma erva, respondeu gentilmente a flor. Desculpa-me. Eu não tenho medo de tigres, mas tenho horror a correntes de ar.
Não terás por acaso um biombo? Horror das correntes de ar? Isso não é por acaso para uma planta, observou o príncipezinho. Esta flor é muito complicada. À noite quero que me cubras com uma redoma. Faz muito frio aqui no teu planeta. Está mal localizado. Lá de onde venho? Mas calou-se imediatamente. Ela chegará a este planeta quando era ainda uma semente. Ela não podia ter conhecido outros mundos. Humilhada por ter sido apanhada a contar uma mentira tão ingênua, ela tossiu 2 ou 3 vezes para conseguir culpar o príncipezinho. E o biombo? Eu ia procurá-lo, mas começaste a falar. Então ela forçou a tosse para lhe infligir mais remorso. Então o príncipezinho, apesar da boa vontade do seu amor, rapidamente começou a duvidar dela. Ela tinha levado a sério palavras sem importância nenhuma e ficou muito triste. Não deveria ouvir-te, ele disse-me um dia. Nunca se deve prestar atenção ao que as flores dizem. Devemos olhá-las e cheirá-las. A minha perfumou o meu planeta, mas não me alegrava com isso. Esta história de garras, que tanto me perturbou, deve ter-me amolecido. Ele acrescentou: eu não consegui entender nada. Eu deveria tê-la julgado pelos atos e não pelas palavras. Ela perfumava-me e iluminava-me. Nunca deveria ter fugido. Deveria ter percebido a sua ternura por detrás das suas pobres artimanhas. As flores são tão contraditórias. Era demasiado jovem para saber como a amar. Acho que, para fugir, ele aproveitou-se de uma migração de pássaros selvagens. Passou a manhã da partida a arrumar o planeta. Ele varreu cuidadosamente os vulcões em atividade. Ele tinha 2 vulcões em atividade e eram muito cômodos para aquecer o pequeno almoço. Ele tinha também um vulcão extinto, mas, como ele dizia, nunca se sabe. Também varreu o vulcão extinto. Se forem bem varridos, os vulcões brilham suave e regularmente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fogos na lareira. Evidentemente, no nosso planeta, somos demasiado pequenos para varrer os vulcões. É por isso que eles nos causam um monte de problemas. O príncipezinho removeu também, com um pouco de melancolia, os últimos rebentos de embondeiros. Ele achava que nunca mais iria regressar. Porém, todas estas tarefas domésticas pareciam-lhe apetitosas. E quando ele regou a flor pela última vez e se preparava para a abrigar sobre a sua redoma, ele percebeu que tinha vontade de chorar. Adeus, disse a flor. Mas ela não respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossiu, mas não foi por causa da sua constipação. Foi parva, disse finalmente a flor. Eu peço desculpa. Tenta ser feliz. Ele ficou surpreendido com a ausência das críticas.
Ele estava completamente desconcentrado a segurar a redoma no ar. Ele não entendia esta doçura. Mas sim, eu amo-te, disse a flor. Não sabias de nada, por minha culpa. Mas isso já não tem importância nenhuma. Mas foste tão tolo quanto eu. Tenta ser feliz. Deixa a redoma em paz. Já não a quero. Mas o vento. Eu não estou assim tão constipada. O ar fresco da noite vai fazer-me bem. Eu sou uma flor. Mas os animais? É preciso suportar 2 ou 3 lagartas se quiser conhecer as borboletas. Elas parecem tão bonitas. Se não forem elas, quem me irá visitar? Tu vais estar longe. Quanto aos animais de grande porte, não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras. Ela mostrava ingenuamente os seus 4 espinhos. Depois acrescentou: Não demores tanto. É irritante. Decidiste ir embora. Então vai. Ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Ele estava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou então a visitá-los para encontrar uma ocupação para se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei estava sentado vestido de roxo e pele de arminho, num trono muito simples, embora majestoso. Ah, eis um súbito, exclamou o rei quando viu o príncipezinho. Como é que ele sabe quem eu sou se nunca me conheceu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito simples. Todos os homens são súditos. Aproxima-te para que eu te veja melhor, disse o rei, que se sentia orgulhoso de finalmente ser um rei para alguém. O príncipezinho procurou um lugar para se sentar, mas o planeta estava todo encoberto com um magnífico manto de arminho. Ele permaneceu de pé e, como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na presença de um rei, disse o monarca. Eu proíbo-te. Não consigo evitar, respondeu o príncipezinho todo confuso. Fiz uma longa viagem e não dormi. Então, disse o rei, eu ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Bocejos são curiosidades para mim. Vamos lá, boceja novamente. Isso é uma ordem. Agora estou intimidado. Já não consigo, disse o príncipezinho todo vermelho. Respondeu o rei. Então eu ordeno a bocejar tanto e quanto. Ele gaguejou um pouco e parecia envergonhado. O rei exigia, essencialmente, que a sua autoridade fosse respeitada. Mas ele não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto. Mas, como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu mandar, disse-lhe com naturalidade, se eu mandar um general transformar-se numa ave marinha, e se o general não obedecer, não seria culpa do general, seria minha. Posso sentar-me? Perguntou timidamente o príncipezinho. Ordeno-me que se sente,
respondeu o rei, recolhendo majestosamente uma dobra do seu manto de arminho. Mas o príncipezinho estava a pensar. O planeta era minúsculo. Sobre o que o rei reinava? Majestade, disse ele, peço-lhe perdão por perguntar. Eu ordeno que me pergunte, apressou-se a dizer o rei. Majestade, sobre o que governa? Sobre tudo, respondeu o rei, com muita simplicidade. Sobre tudo, o rei, com um gesto discreto, apontou para o seu planeta, os outros planetas e as estrelas. Sobre tudo isso, disse o príncipezinho. Sobre tudo isso, respondeu o rei. Ele não era só um monarca absoluto, mas era também um monarca universal. E as estrelas obedecem-lhe. Claro, disse o rei, elas obedecem imediatamente. Eu não tolero indisciplina. Tal poder maravilhou o príncipezinho. Se ele o possuísse, poderia assistir não a 44, mas 72, ou até mesmo uma centena, ou mesmo 200 pós de sol no mesmo dia, sem nunca mover a sua cadeira. E como ele sentia um pouco triste por causa da memória do seu pequeno planeta abandonado, ele ganhou coragem e pediu um favor ao rei. Eu gostava de ver um pôr do sol. Faz-me esse favor. Ordena ao sol que se ponha. Se eu ordenasse um general a voar de uma flor para outra, como uma borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se numa ave marinha, e se o general não executasse a ordem recebida, quem estaria errado, eu ou ele? Serias tu, disse firmemente o príncipezinho. Exato. Devemos exigir de cada um o que cada